Olá, tudo bem? Estudando os pensamentos, estudando os sentimentos, estudando a raiz do sofrimento, a gente percorre várias leituras e algumas nos chamam a atenção pela simplicidade com que explicam os processos humanos, os processos das emoções humanas. Por que a terapia dá certo? Por que a terapia funciona? Porque a terapia nos ajuda a trabalharmos com inteligência os registros que nós temos das experiências da vida. Quando nós estamos imersos na dor, na tristeza, na raiva, nós estamos temporariamente impedidos de pensarmos com racionalidade. Somos muito movidos pelas emoções, pelos hormônios das emoções. E como nós temos um ego frágil, a gente tem dificuldade também em analisar a situação com medo de reconhecer a parte que nos cabe na responsabilidade sobre os fatos. A gente está doendo e ainda teme que possamos descobrir que somos os causadores do nosso próprio sofrimento. Em grande parte somos, ou porque nos colocamos vulneráveis diante das coisas, ou porque não tomamos o devido cuidado e nos expomos demais, ou porque não ouvimos a voz da intuição que nos alerta que alguma coisa não está bem, que a gente deve recuar. A dificuldade do desapego. Então são muitos os pontos que aparecem nas autossabotagens, na origem do sofrimento que nos priva de uma racionalidade devido às emoções que eles desencadeiam, né? Em vídeos anteriores eu já falei a respeito disso. Quando a mente está inundada por hormônios da emoção, dificulta a conexão neural com os setores do raciocínio lógico, do pensamento lógico, da sensatez, porque somos muito viscerais. Nossa espécie é muito visceral. E isso tem muito a ver com a evolução do nosso corpo, da nossa fisiologia, em que em épocas muito remotas, essas emoções básicas eram fundamentais para a autossobrevivência. A luta ou fuga, recurso que a mente se vale, da qual se vale, para se proteger da morte, principalmente naqueles tempos remotos das cavernas, dos grandes animais predadores, em que o homem precisava ter muito cuidado para se preservar. Lendo o livro de Bert Hellinger, vai estar em oposto, né? Eu estou fazendo uma filmagem frontal da câmera. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Um livro de consulta. Na página 39 fala sobre a diferenciação dos sentimentos. Ele classifica os sentimentos em 4 tipos. E ao fazer essa classificação, fica muito mais claro para a gente a explicação sobre por que a terapia dá certo. Por que a terapia nos ajuda a superar aquilo que dói? Então ele começa assim. Eu diferencio 4 tipos de sentimentos. O primeiro é o sentimento primário, isto é, um sentimento que resulta da situação imediata e é condizente com ela. Quando a mãe morre e a criança é dominada pela dor, chora e soluça. Isto é, então, um sentimento primário. É condizente com essa situação. Os sentimentos primários são frequentemente intensos, mas de curta duração. Vamos para a segunda parte, em que ele fala do sentimento secundário. O sentimento secundário segue uma imagem interna, não a realidade. Eu diria que seria a combinação do que acontece lá fora com o que existe dentro de nós. E é fácil exemplificar. Acontece uma situação difícil, uma tragédia. 2 pessoas, uma ao lado da outra, uma otimista e uma positiva. Otimista e negativista. A otimista vai olhar para as vítimas, as pessoas que se salvaram. A pessimista vai olhar para todos que se perderam. A otimista vai fazer de tudo para minimizar os danos. A pessimista vai xingar a sorte. Então, o sentimento secundário poderia ser chamado assim, da combinação que acontece entre o que acontece lá fora com o que existe dentro de nós.
Precisa-se fechar os olhos, porque ele retira sua força de uma imagem interna. O terceiro tipo são os sentimentos adotados. Isso aqui é complicado. Os sentimentos alheios, por exemplo, com o efeito de uma identificação. Podemos ver isso frequentemente nas constelações familiares. Uma pessoa se liberta deles quando se torna claro de quem ou para quem ela assumiu esses sentimentos. Por trás do sentimento adotado atua geralmente o amor primário, mas nós o alcançamos somente quando a identificação foi anulada. A identificação impede que eu veja a pessoa com a qual estou identificado. Ela não pode parecer como outra à minha frente, porque através da identificação sou como ela. Se eu estivesse identificado com o irmão de meu pai, então sentiria como ele e não poderia vê-lo, porque na identificação sou como ele. Mas tão logo ele se coloque à minha frente, posso olhar para ele, respeitá-lo e amá-lo. Através disso, a identificação fica anulada. Já viu situações em que uma pessoa está discutindo com a outra e uma diz assim: puxa vida, você está fazendo igual seu pai. E ele se assusta. Como assim? Meu pai era brigão, era ignorante, era estúpido? Você está me comparando com meu pai? Tô, você está fazendo a mesma coisa. Aí a pessoa está identificada com o pai e atua como o pai. Por isso não percebe que está identificada. E existe uma frase, eu não sei exatamente, não me lembro agora a ordem dos fatos, mas aquilo que você rejeita atua em você. Do Jung, se não me engano. Aquilo que você mais rejeita, você materializa. Talvez para entrar em contato e compreender melhor por que aquilo acontecia. Então, a identificação que a gente tem com as pessoas influencia demais nos sentimentos que nós sentimos. Por solidariedade, a gente pode adotar a tristeza de uma pessoa querida, a gente pode adotar a coragem, a gente pode adotar o otimismo, o pessimismo, porque a gente se identifica com aquela pessoa. Geralmente são relações de amor que fazem a gente se identificar. Nas constelações familiares, quando uma pessoa repete o comportamento ou atitudes de alguém que foi excluído, defende-se a ideia de que, ao repetir aquele comportamento, está tentando trazer de volta aquela pessoa. Como? Um avô foi excluído porque traiu a avó. O neto trai a esposa. Tempos novos, mais capacidade de compreensão, as coisas são mais abertas, então se identifica que a esposa desse neto não estava sendo uma parceira muito legal também. Então começa-se a entender melhor que as coisas que acontecem seguem uma ordem que se repete. E ao compreender a atitude do neto, olha-se para trás e compreende-se a situação do avô. Desse modo, compreendendo o avô, ele é novamente incluído. Colocando todos os integrantes de uma família, cada um em seu lugar, respeitosamente, sem colocar na balança o que tenha feito de certo e errado, apenas colocando cada um no seu devido lugar, nós podemos nos ver nos nossos devidos lugares. Estando no nosso devido lugar, a gente consegue ver o presente e o futuro e se posicionar diante deles. O quarto tipo de sentimentos que é a cereja do bolo. E quando eu cito muito a inteligência, a racionalidade no enfrentamento como ferramentas para a compreensão dos mecanismos que nos sabotam, que nos mantêm em situações insalubres na vida, eu chamo atenção para isso aqui. O quarto tipo de sentimento denomino de metasentimentos ou sentimentos intrínsecos. São sentimentos superiores. Na verdade, são sentimentos sem emoções. São forças puras para a ação. Quando alguém é confrontado com situações comoventes, vai a esse metanível. Por um lado, parece algumas vezes insensível, mas está totalmente centrado. Vivenciamos aqui tais destinos que nos tocam profundamente, que nos levam consigo em todos os sentidos, como compaixão e também como recordação. Na verdade, isso é natural, isso é humano, humilde e bom. Por isso vai a um nível superior. Então, quando a gente observa essas classificações de todos os tipos de sentimento e o tratamento desses sentimentos, a gente percebe que no processo terapêutico a gente percorre todos eles.
A pessoa chega, expõe a sua dor, chora, se emociona, sente raiva. A partir daí, da situação relatada, quando ela fecha os olhos, na verdade o que dói é o efeito que aquele acontecimento desencadeou nela. Eu ouvi essa semana uma notícia de um jovem que foi impedido pelo professor, pelo coordenador de um projeto de atividades físicas, de esportes, de praticar, de participar do projeto, porque ele tinha problemas de saúde e poderia ser arriscado para a saúde dele participar desse projeto. Esse jovem o matou. E aí a gente fica muito chocado. A violência nas escolas. Por que esse jovem matou o professor? Se a gente observar pela superfície, a gente pode cair na armadilha de atribuir a ação da ignorância, da falta de valores na família, na falta de cuidados. Mas quando a gente vai analisar o que era participar desse projeto para esse rapaz, qual era o nível de autossatisfação dele em relação a si mesmo, qual era a carência afetiva e a necessidade de autoafirmação que ele tinha, qual era a briga interna que ele tinha dentro de si, qual era a briga interna que ele tinha a respeito do próprio sucesso, do próprio desempenho. Será que aquele projeto era na cabeça dele a oportunidade de provar valor, de provar sua capacidade, de mostrar sua importância de alguma maneira, quando em outras situações ele havia fracassado ou não havia sido notado? Então, o fato de não poder participar daquele processo, daquele projeto, tirou dele a oportunidade de ser alguém notado, de mostrar seu valor. Por exemplo, não estou dizendo que é isso. Então a gente esbarra nos sentimentos dessa pessoa. Ele está mergulhado nos seus sentimentos secundários, não sei se influenciado pela terceira classe, que é os sentimentos adotados, no sentido de se identificar com alguém fracassado na família, alguém sem oportunidade, e ele precisa provar alguma coisa para se sentir em dia consigo mesmo. Então, no processo terapêutico, a pessoa chega emocionada, sensível, e a gente ajuda essa pessoa a alcançar um nível maior de compreensão sobre os fatos. A gente ajuda essa pessoa a alcançar o quarto nível dos metasentimentos, ou sentimentos mais altruístas, mais saudáveis, mais maduros, que favorecem a superação daquele fator desencadeador da dor, desencadeador do sofrimento. Por isso que é importante fazer a terapia, porque você é convidado a observar os fatos que te desorganizam, entender por que desorganiza e a assumir uma visão mais panorâmica acerca do contexto e desse modo se reorganizar, dando um novo significado à experiência. Então eu acho muito interessante quando a gente encontra maneiras mais simples de entender a situação. Simples, mas extremamente profunda e satisfatória, né? Então fica aqui, com a ajuda do nosso querido Bert Hellinger, essa informação sobre o domínio dos sentimentos e das emoções, com enfoque nos metasentimentos, que são os sentimentos da maturidade, da sabedoria, da superação, que ajuda a gente a vencer aquilo que nos faz mal e a alcançar os sonhos e projetos que a gente tem.